Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Patrícia de Aquino, sou representante de Cristo e estou mais uma vez aqui, amando do meu pai, né? Então, pessoal, hoje me foi mandado, né, ordenado para meditar em Jeremias 33:3. Eu já venho lendo essa palavra há algum tempo. Eu já venho orando em cima dessa palavra há algum tempo. E o Senhor, toda vez que eu leio, Ele fala fortemente no meu coração. Hoje, enquanto eu lia, falou novamente. E hoje eu vou só ler a palavra e aí o Senhor vai me conduzir. Então, hoje, todos os dias, né, todos os vídeos, eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento o Senhor está mandando eu ler Jeremias 33, do 1 até onde Ele quer que eu leia. E irei ler. Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Entre mentes, os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres, de homens que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim, E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar do qual vos dizeis, e uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos. Porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças. Pois farei voltar esta terra aos seus exilados, como no princípio diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor.
Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra, que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Aqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que esse se assenta sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para oferecer holocaustos e queimar ofertas de cereais e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observastes o que este povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo, como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinada as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a desobediência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Jeremias 33, do 1 ao 26. Esse vídeo foi gravado por ordem dele, Jeová dos Exércitos. Essa palavra aqui falou com você que está ouvindo esse vídeo hoje. Um desses versículos aqui chamou a sua atenção. Você vai anotar, você vai estudar e o Senhor vai falar com você. Mas se você ignorar essa palavra, se você ignorar esse versículo que o nosso Pai trouxe para você, você vai sofrer consequências. Você não vai alcançar a bênção que Ele quer te dar. E aí, infelizmente, você não vai ter acesso ao extraordinário do seu Pai, aquele que está ansioso para que você abra a porta, porque Ele bate. Só que a decisão de abrir a porta é sua. Amém? Fica por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Hoje eu não vou falar sobre mim. Hoje é sobre a palavra.
porque a palavra fala sobre mim. Não precisa de eu falar da Patrícia, porque a palavra fala sobre mim. A palavra fala sobre a Patrícia. Vamos orar? Deus, Pai, meu Pai lindo, Jeová dos exércitos, estou aqui hoje, agradecendo e engrandecendo o teu santo nome, te exaltando, porque só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de reverência. Jeová dos exércitos. Obrigado, Jeová, por mais esse dia. Obrigado por ter entregado seu filho na cruz, para que eu alcançasse a salvação e para que o Consolador viesse ao meu coração. Obrigado, Jeová, por permitir eu viver. Obrigado, Jeová, por permitir eu estar aqui hoje gravando esse vídeo. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Obrigado, Jesus, porque sem o teu sim, sem a tua decisão de servir o nosso Pai, nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado, Jesus. Muito obrigada por ter me salvado, por ter me curado, por ter me libertado de muita coisa. Obrigado, Jesus. Pai, hoje eu finalizo esse vídeo em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque se eu não seguir o caminho, a verdade e a vida, eu não vou até ti, Pai. Então, obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde e boa noite.